A afirmação do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que, se não houver uma política fiscal no ano que vem, o Brasil quebra, não representa apenas uma retórica política, mas reflete uma preocupação fundamentada em dados concretos sobre a deterioração das contas públicas brasileiras. Esta declaração, feita em diversos eventos ao longo de 2025, ganhou relevância especial num contexto onde a dívida pública brasileira ultrapassou 78% do PIB e caminha para 82% até 2026, segundo as projeções do Instituto Fiscal Independente IFI. Tarcísio de Freitas tem sido vocal em suas críticas à gestão fiscal do governo federal, argumentando que o Brasil enfrenta dois grandes problemas nacionais: segurança pública e questão fiscal, sendo este último o mais fácil de resolver, porque sabemos quais alavancas acionar. O governador tem consistentemente afirmado que está todo mundo preocupado com a questão fiscal do Brasil e que o país não está indo bem do ponto de vista fiscal, gastando muito onde não deveria. A dívida pública brasileira atingiu 78,1% do PIB em setembro de 2025, equivalente a 9,7 trilhões de reais, representando um aumento de 0,6 ponto percentual em relação a agosto. E o mais alarmante é a trajetória projetada. Segundo a Instituição Fiscal Independente IFI, a dívida deve alcançar 77,6% do PIB ao final de 2025 e 82,4% em 2026. Essa curva ascendente pode chegar a 98,1% do PIB até 2030. Esta explosão da dívida ocorrerá mesmo que o Brasil cumpra as metas fiscais, aquelas estabelecidas pelo atual arcabouço fiscal, revelando a fragilidade estrutural do modelo atual da gestão das contas públicas. O governo federal registrou déficit primário de 43 bilhões de reais em 2024 e para 2025, embora a meta oficial seja déficit zero, a projeção da IFI aponta para um rombo de 78,1 bilhões. Para 2026, a previsão é de déficit de 23,3 bilhões. Estes déficits recorrentes significam que o governo gasta mais do que arrecada antes de pagar os juros da dívida, alimentando um ciclo vicioso de endividamento crescente. A situação é agravada pelo fato de ser necessário um superávit de 2,1% do PIB, cerca de 265 bilhões de reais, para as contas públicas se estabilizarem. Isso agora em 2025. Este objetivo completamente distante das metas atuais, que prevêem déficits ou superávites mínimos na melhor das hipóteses. Esta discrepância revela a magnitude do desafio fiscal brasileiro. Um dos principais problemas estruturais identificados é o engessamento do orçamento federal, segundo o governador Tarcísio, que disse: se a gente não desvincular a receita, o país vai chegar em 2030 discutindo 3% do orçamento. O orçamento da União é extremamente rígido, com despesas carimbadas, mínimos constitucionais, indexações e vinculações que deixam uma parcela mínima de recursos à disposição do governo para a discricionariedade. A situação é tão crítica que, mesmo com a arrecadação federal atingindo 19,5% do PIB em 2025, quase 3 trilhões de reais, o governo ainda registra déficit primário. Essa carga tributária está no nível de países desenvolvidos, mas com a eficiência de gasto público muito menor. Já a taxa básica de juros, nossa Selic, está em 15% ao ano, o maior patamar nos últimos 19 anos, e deve permanecer nesse nível até o final de 2025. Para 2026, as projeções de mercado apontam para uma queda gradual de 12,25% ao ano, ainda um patamar muito elevado. E mesmo que chegasse próximo de 11% ao ano, com a dívida já elevada, torna o custo de rolagem dessa dívida explosivo. Tarcísio tem sido claro ao afirmar que os juros altos do Brasil são resultados de gastos do governo federal. Isso é reflexo de um governo gastador, disse ele. O ano de 2026 será eleitoral, período historicamente associado a um aumento dos gastos públicos por parte dos governos, que buscam a reeleição. Quando Tarcísio afirma que o Brasil pode quebrar, ele está referindo-se a um colapso fiscal que pode levar o país a uma situação de insolvência, ou no mínimo, uma crise econômica grave. Especialistas da SPX Capital alertam que
com 11% de juro real, um país que já tem uma dívida desse tamanho pode chegar a um ponto onde os credores questionem a capacidade e vontade do país de honrar sua dívida. Embora um calote formal seja um cenário mais extremo, o caminho até lá passa por períodos inflacionários graves, aumento do risco país, redução do grau de investimento, pressão cambial, fuga de capitais e possivelmente renegociação de dívida. O risco Brasil já ultrapassou 200 pontos em dezembro de 2024, o maior patamar desde maio de 2023, refletindo a preocupação dos mercados. A história recente oferece exemplos claros das consequências de colapsos fiscais. O Brasil já deu calote em sua dívida externa em 1987, durante o governo Sarney, o que resultou em fuga de reservas cambiais e a necessidade de conviver com a hiperinflação, até a criação do Plano Real, em 1994. Temos que lembrar que a Argentina declarou a maior moratória da história em 2001, no valor de 100 bilhões de dólares, após 3 anos de recessão. Desde então, o país nunca mais se recuperou totalmente e continua sofrendo com a alta inflação e o desemprego, além da piora dos indicadores sociais e a moeda praticamente colapsada. A Grécia, em 2015, tornou-se o primeiro país desenvolvido a declarar moratória ao FMI, vivendo uma situação dramática, com o desemprego em alta, crise econômica e muitas pessoas proibidas de resgatarem seu dinheiro dos bancos. Um colapso ou crise fiscal severa teria impactos diretos devastadores na vida dos brasileiros. Juros ainda mais elevados, tornando o crédito inacessível. Inflação descontrolada, corroendo o poder de compra. Desvalorização do real, encarecendo importados e combustíveis. Fechamento de empresas com o aumento do desemprego. Corte de investimentos públicos em saúde, educação e infraestrutura. E o aumento da desigualdade social. O economista da SPX Capital resume: o Brasil está criando um endividamento muito alto e que é explosivo. A gente está se aproximando muito perto do encontro com a dívida. Mas quais seriam as soluções segundo o governador? Mas antes de eu te falar, se está gostando do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para mais vídeos interessantes como este. Bom, Tarcísio tem defendido uma reforma administrativa com uma das principais alavancas para resolver o problema fiscal. Esta reforma, em discussão no Congresso, visa aumentar a eficiência do Estado, reduzir custos e flexibilizar a gestão de pessoal, incluindo limites para o crescimento de despesas com servidores públicos. A proposta estabelece que gastos com pessoal só poderão crescer até 2,5% acima da inflação, e apenas se houver aumento comprovado da arrecadação. Tarcísio argumenta que em São Paulo aprovou uma PEC estadual que flexibilizou a vinculação de receitas para gastos em educação e que iniciativas como o mesmo espírito devem ser levadas adiante no plano federal. A desvinculação de despesas às receitas seria a principal tecla. Essa medida é crucial porque sem ela o Brasil chegará a 2030 com a margem de decisão sobre o orçamento apenas entre 2% e 3%, tornando impossível qualquer ajuste fiscal significativo. A desvinculação permitiria uma maior flexibilidade na alocação de recursos e redução na rigidez orçamentária. Tarcísio tem defendido ainda a retomada do programa de privatizações de empresas públicas, como forma de reduzir a necessidade de gastos por parte do Estado e aumentar os investimentos. O governador cita como, por exemplo, o modelo de São Paulo, que privatizou a Sabesp e implementou concessões de rodovias, permitindo que o Estado consiga investir entre 11% e 14% da receita corrente líquida. Em resposta às pressões fiscais, o governo Lula anunciou em novembro de 2024 um pacote de corte de gastos com previsão de economia de 71,9 bilhões de reais em 2025 e 2026, mais 327 bilhões no período entre 2025 a 2030. O pacote inclui medidas como limitação do crescimento do salário mínimo, restrições do Bolsa Família, mudança em emendas parlamentares, ajustes na previdência dos militares e divisão em fazer os concursos públicos. No entanto, analistas questionam a efetividade real dessas medidas, considerando que a economia estimada é de 30,6 bilhões de reais em 2025 e 41,3 bilhões em 2026, está muito aquém do necessário para estabilizar a trajetória da dívida. Além disso, o pacote é acompanhado de propostas de aumento de impostos, com
com a taxação dos rendimentos isentos de milionários, o que gerou controvérsias. A Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado, confirma que o Brasil caminha para um cenário fiscal insustentável, com uma dívida podendo chegar a 124,9% do PIB até 2035. Já o Fundo Monetário Internacional projeta que a dívida brasileira alcançará 95% do PIB em 2026, o maior nível desde 2020. Economistas do mercado compartilham a preocupação. O CEO da XP alertou que, sem ajuste fiscal, o Brasil ficará sempre barato para investidores. Já a economista-chefe da XP avaliou que o cenário fiscal limita o potencial de expansão do Brasil e que o desafio vai além da trajetória da dívida. A ausência de reformas diminui a eficiência do Estado e aumenta a rigidez orçamentária. A taxa Selic em 15% ao ano, a inflação projetada acima da meta para 2025 e 2026 e o déficit primário recorrente comprovam que o Brasil está em trajetória fiscal insustentável, o que exigem correções profundas urgentes. Mas também é importante considerar que Tarcísio de Freitas é a figura da oposição ao governo Lula e potencial candidato à presidência da República em 2026. Isso pode adicionar um componente político às suas declarações. Seus críticos argumentam que ele tem trabalhado para antecipar o debate eleitoral e impor uma derrota política para o Brasil. No entanto, mesmo levando em conta motivações políticas, os fundamentos técnicos da crítica permanecem válidos. O próprio ministro Fernando Haddad reconheceu a necessidade de medidas fiscais para cumprir as metas, apresentando 25 metas econômicas para 2025 e 2026, que incluem o fortalecimento do arcabouço fiscal e a reforma orçamentária. E você, acha que o Brasil pode realmente quebrar se continuar em um governo gastador? Coloque aqui nos comentários. Aproveita e curte o vídeo. Já te vejo no próximo. Um grande abraço.